Olá! Boa noite! Boa noite! Hoje com a live Os 5 maiores erros na hora das brigas. Que casal que não passa por momentos assim, né, gente? Que... Olá, boa noite! Que casal que não passa por esse tipo de problema, né? Todo mundo passa por alguma discussão, briga, né, no seu relacionamento. E se você aí que está num relacionamento que não passa por isso, que não discute, que não briga, é um sinal de alerta sim, tá? Porque o casal que se encontra dessa forma é sinal de distanciamento. Oi, Helena! Boa noite! Renata entrou aqui. Eu já vou chamar aqui o Carlos para a gente iniciar aí a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é de extrema importância, né? Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aí à nossa live de quarta-feira, no relacionamento. Vamos que vamos. E eu acho que a gente pode começar, né, convidando as pessoas, né? Explica aí para nós por que é importante que a gente compartilhe, que a gente convide as pessoas para participar dessa live. Importante por vários motivos. O primeiro deles é que muitas pessoas estão brigando hoje, estão se desentendendo, estão se separando, né? E fica aquela mágoa, aquele sentimento negativo. E tudo isso gera uma série de doenças futuramente, isso estraga futuros relacionamentos. Então, é muito importante que a gente possa, de uma certa forma, ajudar o maior número de pessoas. Então, quanto mais você convidar as pessoas, aqui do lado dos comentários tem uma flechinha ali, onde você pode convidar as pessoas. E quanto mais pessoas você convidar, mais o Instagram vai perceber que a nossa live é relevante, que o assunto que a gente está falando aqui é importante para as pessoas. Então, convide o maior número de pessoas que você puder para estarem com a gente. Convide pelo menos aí umas 10, umas 15 da tua lista. Toca ali, ó. Toca o dedo ali na flechinha, convida lá umas 10 pessoas. Eu vou convidar aqui já. Eu Já vou vou mandar convidar aqui por aqui também para já. várias pessoas, porque esse nosso assunto de hoje aqui tá top e a gente vai conseguir realmente ajudar muitas pessoas que estão, né, que podem estar passando por essa situação, né? Não só com o seu esposo, mas daqui a pouco com o seu irmão, com a sua mãe, né, com alguém da família. Como é importante assim a gente poder ter uma conversa, um diálogo equilibrado, né? Sem entrar na briga, sem entrar na discussão, na ofensa. Então, gente, convida. Seja bem-vinda, Thelminha! Seja bem-vinda, Sandra! Quem mais está com a gente aqui? Sandrine também está com a gente aqui. Olá! Tami, Amara. Que legal, cara. Muita gente aqui. Então, gente, convide, porque quanto mais pessoas você convidar, mais pessoas a gente vai poder ajudar aqui, todo mundo. E essa é a nossa comunidade, nossa família de mentes vencedoras. A gente está aqui para ajudar você a se relacionar de uma forma equilibrada. Eu sei que lidar com pessoas é complicado, o nosso maior desafio nessa vida é lidar com as pessoas, né, Déia? Então vamos lá. Muito. E o relacionamento, a gente sabe, né? Quem nos acompanha aqui já está bem acostumado assim com essa fala, que o relacionamento ele começa por nós, né, gente? A gente inicia se relacionando com a gente mesmo e depois a gente acaba sendo o reflexo do mundo à nossa volta, né? O Exatamente. reflexo das pessoas ali que nos rodeiam. Eu acho que a gente já pode entrar no assunto, porque como são 5 top erros, e aí a gente costuma também ir se aprofundando em cada assunto, é bacana e a gente gosta dessa troca, tá, gente? Então é importante que a gente vá Beleza. trocando. E qualquer pergunta que vocês tiverem, façam aí, coloquem nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo ao longo dessa live. E também, se vocês tiverem alguma sugestão até o final da live para novos assuntos, para as próximas lives, também fiquem à vontade, tá bom? E depois a gente vai fazer um convite especial para você aí. Então, vamos lá. Bora pro primeiro erro. Qual é? Vamos lá, então, ó. Primeiro erro na hora da gente se comunicar na conversa, nas brigas. O primeiro erro é lançar ataques pessoais. O que Uhum. seria isso, gente? Crítica, né?
Lançar ataques pessoais. Eu vejo que hoje o principal, na verdade, problema das pessoas quando elas sentam para conversar e acabam brigando é na hora de comunicar, né? Não só a forma que a gente vai comunicar, mas o quanto a gente passa por outros assuntos até que a gente chegue no problema real, E né? por que isso Então, acontece, né, Deia? Por que as pessoas acabam se atacando, né? Por que será que isso acontece? Diz para nós aí. porque na verdade, o que que acontece, né? As pessoas acabam atacando porque ela tem o interesse de se defender. Então, toda vez que tiver uma justificativa, né, uma coisa que tu não consiga perceber o teu erro, a tua defesa vai ser o ataque. Exato. Então, é uma coisa muito complicada quando a pessoa já entra na conversa querendo se defender, entendeu? Ela vai querer atacar, né? E às vezes o que que acontece? Pode ser muito doloroso, gente, para outra pessoa também, a gente expor a pessoa, né? A gente está falando de ataques pessoais, então, assim, ó, expor a pessoa, por exemplo, de um certo problema que ela tem, né? Vamos supor que eu anotei aqui para nós o problema da ansiedade, por exemplo. A gente sabe que o outro, por exemplo, ele tem um problema sério de ansiedade. E na hora da briga, tu vai querer lá se justificar do teu erro, vai atacar ele, né? Apontando defeitos e falhas dele, erro, e vai dizer assim, por exemplo, e tu aí tá sempre com medo, tá sempre insegura, tá sempre, né, com problema em relação a essa ansiedade, por exemplo. Então, afrontar outra pessoa, atacar outra pessoa e usar um problema que ela tem para isso, né? Tá desmoralizando, tá deixando ela para baixo, tá acabando com a autoestima dela, né? O Então, ataque essa coisa pessoal. de E tem muito a ver com xingamento também, né? Você é um idiota, porque você está sempre fazendo essas mesmas coisas. Você é um imbecil, você é um mandado, você blá, 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 blá. Todos aqueles ataques sobre a pessoa, sabe? Xingamentos. Isso aí, numa briga, é uma coisa que realmente afasta totalmente as pessoas, né? Então, acaba se desequilibrando total e aí isso gera muita dor, porque palavra dita é que nem flecha lançada, né? Depois que lançou, Uhum. não volta mais, né, gente? Então, tem que ter muito cuidado no que você vai dizer, o que você vai apontar para o outro. Porque no momento que você está apontando um dedo para o outro, tem 5 apontando para você. Então, tem que olhar assim, puxa, é importante eu manter um equilíbrio. E o segundo erro, eu não sei se isso já acontece com vocês, né, gente? Vocês já se desequilibraram numa discussão, já xingaram, já falaram coisas que não deviam, depois se arrependeram de ter falado? Então, coloca nos comentários pra gente aí. E a Sandra colocou ali, né? Isso distrai, isso foge do foco, né? Isso não traz para autorresponsabilidade. Com certeza acontece isso, né? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente senta é para resolver um problema, não é para atacar o outro, né? O problema não é o seu parceiro, ele não é o seu inimigo, né? Inimigo do casal ali, da pessoa que tá para resolver o problema, é o problema, né? É o Não é o problema. outro. Né? Então o É. foco, gente, o nosso foco ele tem que estar sempre voltado para solucionar o problema, né? Os dois têm que olhar para a mesma direção e a direção quando vocês sentam para conversar é o problema. É esse problema que a gente tem que solucionar, né? Então, O sem segundo ataques erro, pessoais. Sem sem ataque ataques pessoal. pessoais. Não ataca o outro. Vamos lá, próximo. Vamos lá. Sair no meio da discussão. Com certeza alguém já passou por isso aqui. O que que Sair é no meio sair, gente? A pessoa sair fora, virar as costas, deixar o outro ali, sair, né? Tem uma outra situação que pode acontecer, que é a pessoa daqui a pouco se fechar, ficar emburrada ali no seu mundo e acabar se fechando. Não contribui com nada ali naquela discussão, ela não tá colocando a visão dela, né? Ou simplesmente ela vira as costas e deixa o outro falando sozinho. Pois é, Ou isso é sozinho, é né? uma falta de educação, né? Isso aí não já é uma atitude assim que muitas vezes a pessoa toma já, porque a gente sempre fala, né? Dentro da visão do ego,
que é o que a grande maioria está vivendo hoje. As pessoas têm duas atitudes. Ou elas atacam ou elas fogem. Por isso que a gente está vendo aqui essas duas primeiras atitudes, né? Ou ataque, ou ela xinga, ou ela fala dos defeitos do outro, porque é muito mais fácil a gente apontar os defeitos do outro do que a gente olhar para os nossos defeitos. Mas então, ou ela ataca, ou ela, quando ela se sente atacada, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai contra-atacar, ou ela vai fugir. Então, são duas atitudes do ego. Quando você foge, você simplesmente age de uma maneira impensada, muitas vezes, e deixa o outro falando sozinho. É uma falta de educação. Mas por que será que as pessoas fogem, Déia? Tu sabe que tem... Eu quero falar aqui agora, assim, ó, com as mulheres. Quero falar com as mulheres aqui. Eu sei que a nossa live não é direcionada só para as mulheres, obviamente, mas eu quero falar diretamente com as mulheres porque, assim, ó, normalmente, gente, eu passei por isso muito, eu passei muitas vezes por isso, né, em momentos de discussões no nosso casamento, que foi assim, ó, o homem, ele acaba tendo medo de se comunicar com a gente, ele tem medo de se queixar pra gente, né? Ele tem medo de colocar o problema ali. Por quê que ele tem esse medo? Porque ele tem medo da nossa reação. Ele tem medo de como que a gente vai lidar com aquela situação. Porque muitas vezes a gente acaba exagerando no processo, sabe? De iniciar um assunto, daqui a pouco é para falar de finanças, mas daqui a pouco ela já puxa um outro problema e já exagera no problema, quando vê já está falando da sogra, já está falando do filho, já está puxando outras coisas. Então, quando o homem não está pronto, que ele não sabe, ou ele já sabe a reação da mulher, porque de tantas vezes que ele já tentou comunicar e ele não foi ouvido, ele não conseguiu, né, resolver o problema, ele foge. E isso é um problema para nós mulheres, porque é desta maneira que o nosso marido, o nosso companheiro ali, ele vai se distanciando. E a gente não vai percebendo o porquê. E muitas vezes a gente fica assim, mas eu tô vendo que tem um problema. Ai, amor, fala pra mim o que que é, fala o que que é. E ele não vai falar, porque ele tem medo da nossa reação. Da forma com que a gente vai receber aquilo e da forma com que a gente vai reagir relacionado àquele problema. Então, gente, isso é uma coisa assim que é muito importante. A gente estar aqui para realmente tocar em vocês, no sentido assim, ó, é dolorido a gente realmente olhar para um erro, olhar para uma falha, olhar para um defeito nosso. Foi muito difícil para mim olhar no espelho e ver que eu não era uma pessoa tão flor assim. Mas foi mais difícil eu ter que ver um dia meu marido indo embora. Porque simplesmente eu não quis olhar para uma queixa que ele teve. Porque simplesmente eu não queria olhar para a reclamação dele. Porque eu queria só me defender. Eu estava preocupada comigo, em me defender, em ter razão. Né? Então, assim, nós, por mais dolorido que seja, escute o que a pessoa tem a falar. Porque senão ele vai fugir dessa conversa. Ele vai fugir por medo da tua reação, porque ele não quer briga. O homem não gosta disso. Né? E a mulher, por sua vez, Carlos, o que acontece com a mulher? Eu falo dessa questão de comportamento, tá, gente? A mulher, por sua vez, o que acontece? Ela vai prorrogando, ela vai deixando, ela vai esperando muito para falar. Ela vê que tem um problema, que tem um erro, e ela vai esperando. E aquele monstrinho que era pequenininho, aquele problema que era pequenininho, ele vai fazendo o quê? Aumentando. Porque a gente vai empurrando a sujeira para baixo do tapete. A gente não vai... A gente espera demais, nós mulheres, para tocar no assunto do problema, né? E acaba que a gente acaba, na hora que a gente fala, como a gente já está esgotada, exausta, o que a gente faz? A gente afronta, a gente coloca de qualquer forma, a gente quer brigar, né? Aí a gente ofende, a gente não escolhe as palavras, a gente não mede, né? Então a gente vai lá e joga tudo que a gente tem que jogar ali. Aí Como explode, se o cara fosse uma lixeira, né? Exatamente. Aí explode.
né? É porque Então, assim, ó... quando a gente entra numa conversa já com os nervos à flor da pele, né, como você falou, vai sobrecarregando, sobrecarregando, chega um momento que você não aguenta mais. Então tem que falar isso. Agora a grande questão é essa, é você perceber, né, quando que você está assim nesse estado, porque aí dessa forma não tem nem diálogo, não tem como conversar, né? Então é muito importante isso que você vai falando aí, porque realmente a gente tem que ter uma noção de tudo isso, de como vai sobrecarregando ao longo do tempo. E homens também, como tu falou, às vezes a gente quer tá com uma coisinha para resolver ali, mas ainda não tá bem claro, e aí fica aquela coisa, né? Se de repente fala de uma forma que é mal interpretado, então hoje eu vejo que tem uma grande dificuldade na questão da comunicação no casal. Como eles se Sim. comunicam, né? Kelly, seja bem-vinda, Kelly. Vamos lá, segue o baile. Denise está com a gente também. E o que acontece, né? A gente deveria, na verdade, eu vejo assim, Carlos, ter mais humildade, sabe, mulheres, na hora de ouvir. Porque a gente deveria ser mais grato no sentido de que ter alguém ali do nosso lado para que possa nos ajudar a melhorar. É claro que a gente sabe que existe uma forma de falar, e é isso que por isso que a gente está aqui para ajudar vocês na forma com que vocês vão estar colocando, né? O problema, a solução, a queixa que vocês têm ali. Mas a gente também tem que saber ouvir. A gente tem que ter coragem para falar e coragem para ouvir. Porque a gente não tem que ouvir só as coisas boas. Relacionamento é construção, gente. A gente tem que ter coragem, a gente tem que estar pronto para ouvir também a queixa do outro, para ouvir também aquele ponto que a gente tem que melhorar. Porque se o teu parceiro está dizendo assim para ti, olha, eu não estou gostando da forma com que tu fala comigo, né? Essa era uma queixa do Carlos. Ele falava, tu é muito agressiva na hora de falar, às vezes até meio grossa. Aquilo ali para mim era como assim? Eu? Já sai tacando pedra no homem. Então, quer dizer, não, sabe? Pega esse problema, olha para isso e verifica, ó, será mesmo? Bom, como é que ele está se sentindo quando eu falo dessa forma? O que está acontecendo? Não ignora, olha para isso, tá? O ponto 3 é tomar... Terceiro erro. Terceiro O erro terceiro erro. dentro nos diálogos, nas brigas, qual é? Tomar decisões importantes. No meio de uma briga, ter que decidir alguma coisa no meio da briga, seria isso? Isso. Pois é. Quando a gente está com a cabeça quente, né, as pessoas estão ali discutindo, estão, né, dentro de uma briga, porque o que é a briga? A briga é quando o momento já meio que perdeu o equilíbrio, né? A coisa já ficou assim meio que perigosa em termos de comunicação, porque não está tendo um entendimento, então já começa uma briga. Então, se a gente está dentro de uma briga, tomar uma decisão dentro de uma briga certamente vai ser uma decisão errada. Então não se decide nada. Pede-se, né, se não quer mais conversar, porque, voltando um pouquinho ao nosso segundo ponto, né, que a pessoa sai no meio da conversa. Por que ela sai no meio da conversa? Porque se for para você agredir o outro, então sai do meio da conversa. Realmente, sai. Porque não pode ter agressão. Isso é uma coisa que tem que estar bem claro, né? A agressão verbal já é uma agressão. Que a gente falou ali, ataques pessoais é uma agressão verbal. Agora, sair no meio da conversa significa que a pessoa está fugindo porque ela está, daqui a pouco, sobrecarregada e ela pode realmente né, falar uma bobagem ou então fazer uma bobagem. Então, tem um comportamento por trás disso. Mas também é uma falta de educação sair. Agora, nesse sentido, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional para que a gente possa estar tranquilo no meio dessa conversa. E não tomar decisões é uma coisa muito importante. Não decida nada. Sabe por quê, gente? Olha só. Vou contar para vocês aqui um acontecimento. De uns anos atrás, tinha um amigo meu que ele era músico, né? E ele estava na noite, assim, estava com a namorada dele e tal. E aí, no meio da noite, eles se desentenderam.
e começaram a brigar, começaram a discutir no meio da festa, no meio da noite ali. E aí, no meio dessa discussão, o que aconteceu? Ele já tinha bebido algumas, certo? E aí ele saiu brabo da festa, pegou o carro e saiu dando pau de carro porque ele estava indignado pelaquela briga, pelaquela discussão que ele teve com ela. Moral da história, o que aconteceu? Ele bateu o carro num poste, morreu naquela noite. Então, uma ação impensada, muitas vezes num momento, né, que está com a cabeça quente, que está desequilibrado emocionalmente, isso é muito importante você ter a noção disso, gente. Sabe, o que a gente está falando aqui não são coisas que não podem acontecer, pode acontecer com qualquer um. Né? Um momento que você está ali, desequilibrou, você pega... Quantas vezes a gente vê, né, as pessoas quebrando coisa, quebrando prato, jogando panela na parede. Enfim, eu já passei, né, dentro da minha família por muitas brigas, sabe? E o que a gente está trazendo aqui é justamente para ajudar você, ajudar a sua família a não ter esse tipo de coisa. Se você passa por isso, então é importante que você pense, poxa, eu preciso desenvolver o meu equilíbrio interno para não entrar nessas discussões, nesses erros que podem ser fatais em determinados momentos. Né, Déia? Então, e a gente também no meio de uma briga. A gente não tá assim pelo calor do momento, né, da emoção, tu não tá com a clareza de pensamentos para estar tomando qualquer tipo de, né, de decisão ali, né? Controle emocional também. Então, daqui um pouco, assim, tá no calor daquela situação, não vai ter grandes controles emocionais. Se daqui um pouco sai um gritando aí, né? Que nem as gurias colocaram aqui, né? Se um grita, é o grito mais alto. Quanto mais alto um gritar, o outro querer responder da mesma forma. Não é por aí, né? É bem pelo contrário. Tem uma frase que diz assim, ó... Se tem um gritando, tu tem que diminuir a voz, porque ele pode te ouvir, provavelmente ele vai vir na tua. Então, a gente fala muito simples, diz assim, ó, não aumente o volume da sua voz, melhore os seus argumentos. Escreve aí, não aumente o volume da sua voz, melhore os seus argumentos, ok? Porque em qualquer discussão, não só de marido e mulher, né? Em qualquer lugar, a pessoa que aumenta a voz, que quer gritar, ela está querendo impor a visão dela sobre a outra. E aí não é uma questão de imposição nem por volume de voz. É uma questão de melhorar os seus argumentos. Agora, como que a gente melhora os nossos argumentos? Gritar não significa, né? Gritar não significa que o outro vai mudar a opinião dele, gente. Gritar não vai ajudar nesse sentido. Ele não vai te dar razão, digamos assim, né? E quando a gente Denise entra pra aqui, conversar... Depois da conversa, meu marido me deixa falando sozinha. A Renata está dizendo, eu saio gritando e mando ele voltar. Pediu para conversar, deixa eu falar até o fim. E o bicho pegando, né? Mas é isso, gente. Olha, a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque a conversa ela pode fugir do controle. E é por isso que a gente está falando desses 5 top erros, né? E eu quero que você, neste momento aqui, aproveite esse momento para convidar mais pessoas aqui, porque nós queremos aqui ajudar o maior número de pessoas a não entrarem em desequilíbrio na hora das brigas. Então, clica ali, ó. Toca ali naquela flechinha, convida as maiores pessoas que você puder, as pessoas que você imagina que precisam estar nessa live aqui, sabe? Para que o Instagram mostre que a nossa live é relevante e as pessoas, ele possa mostrar para mais pessoas. Então, nós queremos ajudar muitas pessoas a não entrar nessa briga. A gente está vendo muitos casais se separando, muitos casais discutindo, brigando, né? A briga doméstica é uma coisa que fica para sempre, fica na nossa mente, fica na mente das crianças, a família toda se desequilibra. Então é muito importante, gente, que a gente possa impactar o maior número de pessoas aqui. Então convida, toca ali na flechinha e convida, tá bom? Ó, a Sandra tá falando aqui, ideia, ó. Não se promete nada quando se está feliz e não se fala nada quando está nervoso, pois vamos ter que sustentar depois. Pois é, então, né? É isso aí. E sabe o que acontece? A gente passa 99% da nossa vida tentando mudar outra pessoa. E se você vai entrar numa briga, numa discussão, com o interesse, com a intenção de ter razão, com o interesse ou com a intenção que a outra pessoa aceite a sua razão, tá? Com interesse de vencer, né? Então, assim, você já perdeu. Porque não tem.
Não existe, não existe, não é uma guerra, é uma conversa. É uma Vocês estão conversa. ali para resolver um problema, né? E É aí isso muitas aí. vezes a gente quer o quê? Colocar lá a tua visão em cima do outro. A nossa Gente, isso razão, é né? perda de tempo. Perda de tempo. Ninguém muda porque você quer que a pessoa mude. Ele não vai aceitar a Exatamente. tua, né, o teu ponto de vista se ele não entender ou se ele não reconhecer, por exemplo, que ele errou. A É, e a gente mudança está vendo só muitos eventos. acontece. Ah, A gente está vendo muitos exemplos, assim, por exemplo, agora, né, época de eleição, as pessoas, um fala uma coisa, o outro entende outra. E aí o outro fala uma coisa baseado no que ele entendeu. E aí o que ele entendeu não é exatamente o que o outro falou. Aí ele fala relacionado ao que ele entendeu. O outro já recebe totalmente o contrário do que o outro falou. Então os assuntos acabam ficando aquele telefone sem fio, sabe? Um falou para o outro, que falou uhum. para o outro, e aí quando vê, o que a gente estava falando mesmo? Essa live é sobre o que mesmo? É 5 Uhum. erros na hora da briga que você tem que eliminar. Qual é o quarto erro, Deia? O quarto erro é relembrar erros do passado. Puxa, Aquele esse, casal que senta ali e na hora que vai conversar, tu imagina, né? Ele já quer. É porque assim, ó, a gente acaba trazendo as falhas do passado, é uma forma para a gente justificar. Você que faz isso, você que é, na verdade, justificar o seu erro, por exemplo. Então, tá, eu só fiz isso, Carlos. Um exemplo aqui, né, gente? Eu só fiz isso porque você fez aquilo. na Tu verdade, o culpado lembra fui eu. lá atrás? É isso. E quando não é Deus, né? Porque quando a gente não consegue culpar marido, a gente culpa outras pessoas e por aí vai, né? E aí o que que acontece? A gente quer sempre o que? Justificar, né, a nossa atitude, a gente tenta justificar. E a justificativa nada mais é do que você, no fundo, quer ter razão. Você está justificando o seu erro. E às vezes você está justificando o seu erro com um erro que o seu marido fez lá no passado. Isso não tem nada a ver, gente. A gente trazer isso para uma conversa ali no presente. Esqueça isso, até porque se você tem alguma coisa lá no passado que ficou mal resolvido, que hoje, por exemplo, deve ser um monstrengo, porque lembra só, se a gente não resolve lá, se a gente deixa o problema crescer muito, por muito tempo, ele se transforma num monstro grande. Então, se você tem um problema lá do passado que você tem que resolver, então você combine com ele no momento que vocês vão conversar para resolver esse problema que ficou para trás. Não traga esse problema para resolver um outro problema, que não vai resolver. A gente só vai piorar as coisas. Porque muitas vezes, por que acontece muitas vezes? Ah, mas eu já falei tantas vezes para ele. Ele diz para mim que tá, não, vou mudar. Eu vou mudar isso, não vai mais acontecer isso. E tá. Ou a mulher ciumenta, tá bom, não, vou mudar, não vou mais ter ciúmes, então vou me controlar. Tá. Por que que não acontece? Porque as palavras ficam jogadas ao vento. Porque de fato, lá dentro de ti, bem dentro, tu sempre tem uma justificativa para tua atitude. Tu sempre está buscando uma razão para que tu faça aquilo. Tu não está tão preocupada, de fato, em reconhecer o teu erro. Tu está preocupada em justificar. Tu quer, na verdade, trazer uma razão para o que tu fez, né? Então a gente acaba sempre querendo se justificar ou trazer, por exemplo, a culpa para o outro. E não é assim que funcionam as coisas, né? Relembrar erros do passado é a gente querer justificar o erro que a gente teve culpando o nosso parceiro. Porque ele faz isso, eu só faço isso porque tu me irrita. Tipo isso. Eu só ajo dessa forma, né? Porque tu me tira fora do sério. Porque senão. A gente sabe que assim, ó, dentro do nosso instinto de sobrevivência, o nosso ego ele só ataca porque ele quer se defender, né? Então ele quando ele se sente acuado, é um animal. O animal quando se sente acuado, ele tem que atacar ou ele tem que fugir. Uhum, Então essa grande questão, né? Se você coloca medo no seu diálogo ou se você uhum, coloca de certa forma um desconforto
da sua comunicação, não vai acontecer comunicação. Vai ser um telefone sem fio. Então, a grande questão também, quando as pessoas tentam se justificar, não, porque eu só fiz isso por causa do passado, porque lá naquela época vocês fizeram isso hoje só acontece porque lá atrás... Não, esquece isso. Porque o nosso presente, a gente está criando o futuro, gente. O futuro ainda não existe. Ah, mas eu não sei, eu estou preocupado. Ok, nós estamos passando por preocupações, né? As pessoas têm preocupações, ansiedades, medos, inseguranças. Então a gente tem que saber identificar as inseguranças que todos nós temos. Todos nós, por mais, né, que a gente pareça, né, a gente vê hoje nas redes sociais muita gente parecendo ser, mas não é. Então a grande questão é busque o ser, o seu ser, a verdadeira essência, para que você saia desse nível de conflito, porque o ego sempre tem razão, né? A Renata está perguntando ali, e quando eu falo ele não escuta? Depois nós vamos responder isso aí, tá, Rê? Parece que eu estou falando para as paredes. Então tá, o que a gente pode fazer? Ó, vai pensando, né? Porque no final nós vamos responder para a Renata. Quando eu falo e ninguém me escuta, ele não me escuta, ele tá falando, parece que eu falo para as paredes, né? Então vai lá. Qual é o nosso 5 top erro nas discussões? Então, gente, ó, elimine trazer o passado para o presente. O passado não importa. Ah, mas como assim não importa? O que ele fez para mim lá importa. Claro que importa. Importa, mas só que o fato é o seguinte, gente. Nós hoje estamos aqui para conseguirmos resolver um problema no presente. Se a gente traz os fantasmas do passado, o que a gente está fazendo? A gente está piorando o nosso momento presente. A gente não está resolvendo o presente, ainda mais está trazendo uma carga negativa do passado. Então a gente precisa não fazer isso, porque isso vai ser prejudicial para a sua conversa. E aí a sua conversa pode virar uma discussão até uma separação, né? Vamos lá. O quinto erro, gente, estar mais interessado em provar que está certo do que resolver o problema. A gente falou várias vezes já agora no decorrer da conversa, né? Quando a gente entra na situação, na briga ali, na discussão, querendo, na verdade, provar que a gente está certo, querendo que o outro engula a nossa visão, né? E eu separei aqui também uma fala para vocês que é o seguinte, muitas vezes, o que a gente faz? A gente aumenta na discussão ali, a gente tem essa questão de aumentar as nossas qualidades, tá? A gente aumenta as nossas qualidades, né? Ah, porque tu devia te ser orgulhar, eu sou uma mulher trabalhadora, eu não te traio, eu tô sempre aqui dedicada para fazer as coisas de casa, né? Sempre aqui cuidando das crianças, tá. A gente exalta todas as nossas qualidades, né? Diminui ou nem olha para os nossos erros, porque a gente tem essa dificuldade de diminui ou nem olha para os erros que a gente faz. E quando a gente tem a visão da outra pessoa, a gente diminui as qualidades do outro e exalta os defeitos do outro. A gente faz o caminho inverso. Então esse é um grande problema, porque isso vai afastando o casal. Isso vai afastando, vai deixando eles longe, porque cada vez que vocês se aproximam, tu tá exaltando as tuas qualidades, diminuindo a outra pessoa, né? A ponto de que ninguém quer ficar do lado de alguém que só enxerga os defeitos do outro, que só enxerga as falhas do outro. É, né? o que só critica, então, né? Isso aí. Que só critica, que só reclama, né? A pessoa está sempre reclamando. Quando chega alguém do seu lado, tá? Você que está aí com a gente agora nessa live aqui. Chega alguém do seu lado reclamando da vida, reclamando das coisas que está fazendo. Reclamação. Anota no seu papel, reclamação afasta as pessoas, tá? Se você chega reclamando, as pessoas ninguém quer ficar do lado de alguém que está sempre reclamando. Então, já começa por aí, tem que parar de reclamar. Ah, mas então se eu não puder reclamar, o que eu faço? Calma, já vamos responder. Mas assim, ó, começa a não reclamar. E você já vai começar, assim, através da não reclamação, já vai começar a procurar formas de se comunicar sem entrar na reclamação, sem entrar na crítica. Olha, eu fiz tudo isso aqui, você não fez nada, você fez... Não faça isso. Porque no momento que você acusa o outro se afasta. E provavelmente você perde a razão. Porque se você começa a acusar, você vai pelo caminho inverso, você vai pelo caminho errado. E aí você vê a discussão acontecendo e você não vai entrar num consenso. Não existe um equilíbrio, é um desequilíbrio, porque é um acusando o outro, né? E a razão
muitas vezes a gente fala assim, né, razão, eu tenho razão. Você não acha que eu tenho razão? E volta e meia, a Déia chega para mim e fala assim, porque isso, não sei o que, não sei o que. Não acha que eu tenho razão? Aí eu digo assim, porque a razão é uma coisa muito íntima de cada um, sabe, gente? Porque o que é a razão? A razão é o ponto de vista. É a sua razão, Uhum. é a sua visão, né? Eu não tenho razão. A razão pela qual eu vou enxergar dessa forma é o meu mindset, é a minha mentalidade. Então, quando eu enxergo a vida de uma forma, eu tenho razão por isso, porque eu tenho essa condição mental, esse mapa mental. Essa é a razão. A razão é a forma que eu enxergo. Então, cada pessoa tem uma razão. Então, quando ela fala assim, eu não tenho razão, claro, mas ela já sabe disso, né? A gente já tem essa comunicação assim, a razão é toda tua. E quando eu falo a razão é toda tua, fica tudo certo, né? Porque nós sabemos de antemão que nós estamos dentro de uma razão, um e o outro, né? A gente tem uma visão clara do que a gente está vivendo. Tu sabe Travou qual é aí, o Sandra? problema? Tá travado, gente? Não, aqui para Não, mim tá pra mim tá rolando bem. normal aqui também. Como é que tá para vocês aí? A Denise está dizendo, importa sim. Ela está dizendo que o passado importa, né, Denise? Na realidade, o passado, ele já passou. O que a gente pode trazer do passado é só uma coisa, Denise. É o aprendizado, certo? O que a gente aprendeu com o que aconteceu no passado? O que aprendemos com a lição? A lição é importante. Agora, as mágoas, os rancores, os acontecimentos negativos, a única coisa que vale a pena a gente levar é a nossa... o que a gente aprendeu, certo? Que o verdadeiro perdão ele veio do entendimento, da compreensão de que cada pessoa está lutando uma batalha interna que é dela, né? Cada pessoa, então você precisa Uhum. identificar, precisa desenvolver a percepção compreensiva da outra pessoa. E isso vai fazer com que você entre mais no mundo dela. Então, ouvir mais e falar menos. Mas é difícil, porque eu quero Sabe? expor aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, Uhum. né? E as pessoas querem... Então, aí acaba nesse sentido, assim, todo mundo querendo falar Sabe e aí ninguém se aonde entende. que o problema no momento da briga, gente, o principal problema é quando você está mais interessado em impor a sua razão, né? Impor o seu ponto de vista e querer estar certo, você está mais interessado em fazer isso do que verdadeiramente compreender o ponto de vista da outra pessoa, do outro. Então, quando a gente entra na conversa, a gente tem que estar disposto a falar, mas também a ouvir, né? Então, se tu entra numa discussão querendo já impor, né, que a tua única intenção é essa, entramos errado. A gente vai estar colhendo mais do mesmo. E aí tu não vai resolver o problema. Então tu tem que entrar verdadeiramente pensando em querer compreender o ponto de vista da outra pessoa, né? E é uma coisa fácil, Déia? Não, não é. Não é fácil, porque a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter empatia, a gente tem que realmente, sabe, segurar, ter controle emocional, porque talvez o que a pessoa fale vai te doer. Eu não tô dizendo que o outro pode falar de forma desrespeitosa ou ofensiva. Eu estou dizendo que nós temos que estar prontos, corajosos, fortes, para ouvir talvez um defeito, uma falha, porque só assim a gente vai criar uma mudança verdadeira, a gente não vai estar colhendo mais do mesmo. Tem gente que passa anos esperando que o seu parceiro mude. Isso não existe, gente. Vocês não podem mais estar com essa mentalidade, né? De que a gente tem que. Uma hora eu consigo. Não vai conseguir. Quantas pessoas a gente atende dizendo isso, né? Eu já tô anos com ele assim, né? Então, mude você. Inicie por você uma mudança de atitude, né? Então aqui eu até coloquei assim, ó, traz um desafio para sua vida, né? A ouvir e a encontrar uma solução junto com o seu parceiro. Porque qual é o propósito de vocês estarem ali para resolver? É resolver um problema, né? Então traga ele para a conversa, né? Amor, o que tu sugere? O que tu sugere?
né? Vamos olhar junto para isso aqui, vamos resolver junto. Para de querer buscar desculpas, gente, para não olhar para si, né? Buscar desculpa para a gente não olhar para o problema e só apontar a falha do outro, apontar que o outro tem defeito, né? Vocês não, o propósito ali é o mesmo. Vocês não estão numa disputa. Não é para saber quem é que vai ganhar essa guerra. Até porque não é para estar em guerra, né? A gente está no mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ambiente ali né, de lar. A gente está criando um lar. E é isso E que às você está vezes a falando. gente cria lacunas, sabe? Às vezes a gente cria lacunas. Porque assim, a gente cria uma desavença e uma distância, a gente vai criando um distanciamento, a gente vai abrindo brechas. A gente vai abrindo brechas para acontecimento. Porque ninguém quer chegar dentro de casa com um cão lá dentro, entendeu? Uma pessoa que só tá em guerra, uma pessoa que tá sempre. Então aí o que que faz com o outro? Afasta. E aí por que que a gente vai criando uma brecha? Porque lá na rua, gente, vai ter alguém que vai ser gentil com esse outro, com o teu parceiro. Lá vai ter alguém que vai saber elogiar. Lá na rua vai ter alguém que vai saber observar as qualidades dele ou Exatamente. dela, E serve para os né? dois, né? Serve para os dois. Serve para os dois, claro. Porque sempre tem alguém gentil, assim, que tem... Porque na verdade é que ao passar do tempo, as pessoas se acostumam umas com as outras, né? E elas começam a focar mais nos defeitos. E é muito simples para o ego olhar só para os defeitos do outro, né? Porque aí é um olhar do ego para o ego. Então eu quero que você comece, a partir de hoje, a olhar para as virtudes do seu parceiro. O que ele tem de bom? O que ele tem de legal? Né? Faça uma lista das coisas boas que ele tem e comece a perceber assim, puxa, ele é assim, assim, assim. Ah, ele tem essa atitude meio assim, mas ele é assim. Então, comece a olhar de uma forma mais equilibrada. E aí, quando você for entrar numa conversa, eu quero que você ensaie essa conversa na sua mente antes. Porque antes de entrar numa conversa, geralmente a pessoa já entra numa coisa chamada self-deception, decepção interna. Eu já estou decepcionado internamente com essa pessoa, então vou lá e vou tirar as caras com ela. Eu vou falar com ela, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Não é assim. Você já vai numa postura totalmente negativa e você vai criar conflito. Porque você vai estar numa postura já conflituosa, né? Você conhece aquela história do podão? Já ouviu falar da história do podão? A Juliana Vergucci, acho que ela já ouviu. É assim, ó. O cara tinha um vizinho. E ele estava precisando de um podão emprestado. O podão dele estragou. E aí ele queria podar as árvores. Aí ele pensou assim, puxa, eu acho que eu vou ali, o meu vizinho deve ter um podão para me emprestar. E aí no caminho ele foi pensando, né? Pá, mas e se ele não me emprestar esse podão? E se ele inventar que não tem? Mas não é possível, né? Eu sempre empresto as coisas para ele, eu sempre faço tudo de bom para ele. Não é possível que ele não vai me emprestar. Claro que ele vai me emprestar. E nisso ele está caminhando em direção à casa do vizinho, tá? Ele está pensando. Então ele vai indo, vai pensando, ele vai me emprestar sim, claro, mas e se ele não emprestar, hein? Mas e se ele não emprestar? Eu sempre empresto as coisas para ele, eu sempre faço tudo por ele, mas só que faltava ele não me emprestar. Aí eu vou ficar muito brabo mesmo. Não, ele vai emprestar sim. E assim foi a conversa interna dele lá dentro da mente dele. E aí quando ele estava se aproximando da casa do vizinho, ele pensou assim, não é possível que ele não vai me emprestar. Não é possível que ele não vai aceitar me emprestar um podão. Eu sempre empresto para ele. Não é possível. Aí ele tocou a campainha, plim blom. Aí o vizinho atendeu. Sabe o que ele fez? Ele disse, pega esse podão e mete na... Resultado, a pessoa nem falou nada. Só que a gente já está brigando com ela na nossa cabeça. Porque eu vou falar isso, ele vai falar aquilo, e aí vai acontecer isso, e aí ele vai falar alguma coisa, eu já vou xingar. Aí você já criou na sua mente aquela conversa, aquele diálogo, e já vai ser realidade para você. Porque você já está num estado emocional negativo. Então, como a Deia falou, nós dois estamos no mesmo time. Vocês estão na mesma equipe. E aí você tem que olhar para ele com carinho e perceber, puxa, como é que eu posso fazer ele me ouvir? Né? Agora, respondendo respondendo a pergunta da Renata lá. Mas parece que eu falo com as paredes. Claro, porque, de certa forma, você pode falar cobrando, criticando, talvez, ou de uma forma assim explosiva. Nós temos que responder, temos que resolver isso.
calma, sabe? Tem que ter uma coisa assim, ó, não, olha só, tá acontecendo tal coisa, eu pensei nisso, pensei naquilo, o que você acha, né? Porque nós temos ali dois papéis de liderança, né? Marido e mulher são papéis de liderança dentro de casa. Então existe ali não uma hierarquia, né? Eu não considero assim que o homem é mais que a mulher, nem a mulher é mais que o homem. Os dois têm ali papéis de liderança. Então os dois têm que ter essa conversa equilibrada para que eles, como líderes dessa equipe, dessa empresa que é chamada casamento, eles tomem uma atitude dentro de um consenso de equilíbrio. Nunca um dizendo que o outro é errado. Não, olha, vamos conversar aqui, está acontecendo isso, eu estou me sentindo assim. Porque quando você diz como você se sente, você não está mostrando para o outro, você não está apontando para o outro, você está falando como você se sente. Eu estou passando por essa situação assim, estou me sentindo assim, então gostaria muito de resolver isso aqui, né? Me ajuda, o que eu posso fazer? O que você acha que a gente... É porque enquanto a gente acha que o problema é o outro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque a gente não está reconhecendo os nossos erros. Porque tu tá mais focado em achar que o problema é o outro. Exatamente. O problema de tu agir assim é o outro. O problema de tu fazer certa coisa é o outro. E veja bem, né? Quando fala se o problema é o outro, se o outro é o problema, não tem resolução, porque você não consegue mudar o outro. A única pessoa, escreve no seu papel aí, a única pessoa que você pode mudar nesse mundo é você. Tá? Você. É a única pessoa que você tem controle. Você não tem controle sobre o outro. Agora, a sua mudança, escreve isso aí, Renata. A sua mudança, sim, vai repercutir no outro. Aí sim, se você trata ele com carinho, com amorosidade, ele vai te ouvir. Agora, se você trata ele com pedra, que nem a Déia falou, você já chega em casa tirando flecha, não, porque não sei o que... Pronto, aí não vai te ouvir. Ele vai fechar os olhos, eu tenho que sair, fulano tá me chamando. Ele vai dar um jeito de fugir. A gente tem que ter consciência que o relacionamento, para melhorar, gente, a gente tem que estar focado nas nossas atitudes, na gente, no momento que a gente pega o nosso tempo, tá? Para focar só nas falhas, nos defeitos do outro, a gente está criando mais do mesmo. A gente está botando gasolina naquela fogueira, né? A gente não está tentando amenizar, porque ele só vai mudar quando você reconhecer as suas falhas. E tem uma... o fato da gente se reconhecer é muito importante, mas tem uma coisa também, discutir com uma pessoa que acha que tem toda a razão, que é o dono da razão, é a mesma coisa que dar remédio para defunto. Ah, tu vai entrar numa discussão com alguém que acha que tem razão, não adianta, não vai conseguir discutir. Pessoa que bebeu, tá sobre efeito de droga, efeito de álcool, não entra em discussão. Não é essa pessoa. Essa pessoa está sob um efeito, ela está totalmente desequilibrada, ela está inconsciente, semiconsciente. Então, não tem discussão. Discutir com pessoas que acham que são os donos da verdade é dar remédio para defunto. Não faça isso. Se você viu que a pessoa está ali com a cabeça dela só focada naquilo ali, ela tem razão naquilo ali, porque é a mente dela, é o mindset dela, não discute. Escuta, né? Tenta mostrar para ela um outro caminho, mas não adianta entrar em discussão, porque ela não vai aceitar de forma alguma. E tem uma frase que eu gosto muito de usar nas palestras, né, Déia, tu sabe, que é assim, ó, critique um sábio e você o torna mais sábio. Critique um tolo e você o torna o seu inimigo. Então, é muito difícil nós encontrarmos sábios nessa vida. Agora, nós aqui estamos trabalhando para nos tornarmos mais sábios. Eu e a Déia, antes a gente brigava porque a gente não se entendia. Hoje a gente fala a mesma língua. Hoje a gente tem a mesma visão. Nós estamos olhando para o mesmo lugar. Então, quando a gente Isso não significa... nós olhamos. Isso não significa que a gente não vai discutir, né? Isso não significa que a gente tenha, por exemplo, que a gente não tenha opiniões diferentes. Só que hoje a gente consegue comunicar da forma correta. Esse é o grande problema. É o grande problema dos casais hoje, porque a gente não está conseguindo ter a forma assertiva de comunicação. A gente não tem empatia, a gente quer jogar a nossa razão no outro, a gente não está ali de forma, com a nossa essência de verdade, querendo compreender a visão do outro, né? Agora você falou a palavra certa, a essência. A gente não está com a essência, a gente está com o ego, porque o ego ele entra em conflito. Quem entra em conflito dentro de você é o seu ego. Então, se a pessoa falou uma coisa e você se ofendeu,
quem se ofendeu dentro de você foi o seu ego. E aí o seu ego ele vai se sentir atacado e ele vai atacar o outro ego, que é o outro. Isso aí. Então, a gente precisa sair dessa visão de eu tenho razão, porque essa é a principal frase do ego. Eu tenho razão, né? Eu tenho razão. Então, se você tem razão, Tu a razão sabe é que toda sua. eu separei aqui, ó, coisas, gente, assim, frases, na verdade, assim, que podem nos ajudar, tá? A enfrentar, assim, esses momentos, né? Por exemplo, Tá, indo pro final da nossa live. Então, ó, gente, papel e caneta, anotem essas frases, porque são frases que vão te ajudar muito, tá? É ouro. E compartilha com as pessoas aqui essa live para que elas recebam essas e tem frases assim, também. fora o exercício que o Carlos deu, né, gente? Pegar e fazer uma lista das virtudes e qualidades do seu parceiro para que você realmente comece a enxergar aquilo ali, não enxergar só os erros, porque quando você iniciou esse namoro, esse relacionamento com ele, era isso que você enxergava, né? E essas qualidades e virtudes, elas estão ali ainda, só que a gente não está enxergando mais. E tu sabe, Então Lene, que vamos... assim, ó, às vezes eu atendo, né, pessoas que dizem assim para mim, ai, tu sabe que eu tô num novo relacionamento, um novo rapaz que eu conheci e tal. Aí eu pensei, tá, e aí, como é que é, né, esse relacionamento? Aí a pessoa assim, ah, ele não é exatamente o que eu penso, o que eu queria, mas eu vou mudar ele, né? Então, a gente vê assim a questão que já começa no início do relacionamento, que a pessoa já quer mudar o outro de alguma forma, né? Então, gente, escreve no seu papel aí, ninguém vai mudar porque você quer. A Deia já falou isso. A pessoa só Vamos vai lá, mudar amor, quando 51 ela minutos quiser. aqui. Beleza, vamos Olha às frases só, aí. as frases que eu separei aqui, algumas para nos ajudar, tá? Nesse momento difícil ali de briga e realmente apaziguar, né? Diminuir os ânimos ali, te ajudar a ter um controle emocional, que é o que a gente precisa mesmo nessa hora, tá? Bora lá, Que é bora aqui, lá. ó. Tente ver o meu lado e entender o que eu estou sentindo. Imagina tu falando, quando tu for lá, né, imaginar que tu vai ter aquela conversa com ele, imagina que tu quer colocar isso pra ele, amor, tenta ver o meu lado, como é que eu tô me sentindo quando tu faz isso. Tenta ver o meu lado, como é que eu tô me sentindo quando tu fala isso, tá? Tu tá se conectando não com o ego dele, com a essência dele, tá? É o caminho para que a Me gente consiga ajuda, se me conectar com ajuda. o outro. Me Me ajuda, ajuda a resolver tá? isso, né? Pede ajuda. Eu sei que eu também errei. Então, assim, reconhecer que não foi só ele que talvez errou, aquele dia que vocês gritaram, que um tentou gritar mais alto que o outro, né? Ai, amor, eu também reconheço que eu também errei, né? Eu também tive o meu grau de responsabilidade para que aquele problema piorasse. Reconhecer que tu também errou, né? Então, este problema não é só teu, é nosso. Eu também quero te ajudar a resolver. Tô aqui, conta comigo, né? Isso faz total diferença numa relação. A pessoa se sentir sozinha lá, abandonada, sem importância, sem valor, né? É tu realmente chegar ali, tá pronto, aberto, de coração aberto, né? Se Isso aí. mostrar, se mostre, porque assim tu tá abrindo o campo para que a outra pessoa se sinta à vontade de falar contigo, de conversar, de expor mais os problemas e Te como ela ouvir, também está né? se sentindo, ela te ouvir. Gente, a gente está chegando ao fim da live e a gente tem uma coisa muito especial para falar. Anotaram as frases, né? Isso aí pra gente, ó, virar, né? Passar para um outro nível aí no nosso relacionamento. E nesse final de live, o que que acontece? A gente tá nessa semana, a gente criou então pro dia 3 de novembro a nossa imersão Seu Divino Relacionamento. Então a gente tá assim, essa semana de inscrição. Como é que vai funcionar, Dé, isso aí, Catu? Como é que vai funcionar? Vai ser para as pessoas que estão inscritas. Então você É. precisa se inscrever para participar dessa imersão. Vai ser no dia 3 de novembro, às 20 horas. A gente está com o link na bio aqui do Instagram, tá? O que que é a bio? É lá o teu perfil, vai ter um link ali, tu vai clicar no link, vai abrir uma tela, lá tu vai ter que deixar o teu e-mail e tu vai receber um e-mail de confirmação da tua inscrição, tá Isso aí. bom? E você vai entrar para o grupo do WhatsApp, que nós vamos avisar você, vamos continuar avisando lá no grupo do WhatsApp. Também tem um formulário para você escrever lá
o que você está passando hoje, para a gente poder conhecer um pouco mais você, tá? A sua situação. Então, é uma imersão online totalmente gratuita, você não paga nada, você vai participar com a gente no dia 3 de novembro, guarda essa data, 3 de novembro, às 20 horas. E vai ser um momento que é um momento que vai ser nosso, de vocês, é o seu momento. A gente vai estar ali, nesse dia 3, gente, a gente vai estar... Eu quero que você reserve um tempo um pouco maior, tá? Porque a gente vai também contar a nossa história, a gente vai aprofundar um pouquinho de como que foi pra gente essa virada, né? O que que aconteceu, por que que a gente chegou no conflito que chegou, por que que a gente chegou a se separar por um tempo e como que a gente reverteu essa situação, né? Como que a gente voltou de uma forma tão diferente, né? Como é que a gente realmente se reergueu, se reconstruiu como indivíduo e como casal. Então é algo assim, ó, que a gente não pode ficar de fora. E se você sabe de alguém, de alguma amiga que está precisando de ajuda nesse momento, compartilha esse link com ela, chama ela para esse dia, convida ela, porque assim, ó, não é só para salvar o seu casamento, é para salvar a sua autoestima, para resgatar a sua autoconfiança, para te sentir uma mulher valorizada de novo, respeitada, sabe? Para honrar o teu passado e vir com tudo para essa nova relação, sabe? Então é algo que realmente assim é para fazer diferente de tudo que você vem fazendo hoje. E como as mulheres estão precisando disso, né? Desse up, dessa energia boa, né? Que a gente possa ajudar assim, a você perceber. E por que eu estou junto? Porque eu quero passar para vocês também uma visão masculina de todo esse processo, né? A nossa imersão ela é totalmente voltada para as mulheres. Homens podem participar também, mas vai ser diretamente para as mulheres. Então, a gente quer você nessa imersão, você não pode faltar, tá bom? E, convide o maior número de pessoas, as mulheres que você conversa, que estão passando por determinados problemas de relacionamento. Vai ser aniversário da Thelminha, também a gente vai cantar parabéns pra Thelminha. E, gente, é isso, né? É isso aí, então. A gente está chegando realmente ao fim. Quero agradecer todo mundo aqui, a participação de vocês, que é muito importante. Vocês fazem toda a diferença, porque se não existe vocês, a gente não estaria aqui, né, fazendo essa live. Então, assim, para que vocês... A gente tem recebido mensagens maravilhosas, nos incentivando com esse trabalho. Então, nos deixa mais forte, nos deixa cheio de gratidão, cheio de alegria de estar compartilhando a nossa vivência, algo que realmente fez uma grande diferença na nossa vida, e a gente só se torna uma pessoa melhor compartilhando, contribuindo para a melhora do próximo, para a melhora das outras pessoas, né? Assim que a gente quer ver as mulheres empoderadas, né? Cheias de si, sabendo ali o que vão escolher para si, o que é bom, o que não é. A gente tem que estar mais segura, né? Mais consciente das nossas escolhas. Então é isso que a gente quer para vocês. Inteligente, né? Ó, tem uma frase assim, não adianta ser gata, tem que ter conteúdo. E o homem também, não adianta ser gato, tem que ter conteúdo. Porque se abriu a boca e falou bobagem, aí acabou, né? Então, gente, estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Convide o maior número de pessoas para estarem com a gente. E essa live vai ficar salva, você pode compartilhar. Toca o dedo nessa flechinha, compartilha à vontade, para a gente poder impactar o maior número de pessoas, tá bom? Tamo junto. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.